Jussara Hoffmann, Avaliação para Promoção, Teoria da Construção. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Avaliar para promoção. A teoria de Hoffmann defende alguns pontos básicos que facilitam atitudes necessárias às instituições de ensino ao que se refere ao presente, do mesmo modo ao futuro, ao que tange ao processo de avaliação na perspectiva da promoção. Entretanto, o conhecimento será sempre construído. O sujeito dessa ação é o aluno. É necessária a pedagogia tomar novos rumos ao que se refere à educação promocional, fundamental à realidade, que termina-se por revelar certos antagonismos dos processos que desenvolvem a seleção à repetição nas escolas. Jussara procura ter a atenção dos teóricos contra o procedimento para desativar os aspectos positivistas e classificatórios, tais como a competição, arbitrariedade no individualismo, versus atitudes mais democráticas e realistas na avaliação dentro da escola, com o objetivo a superação de uma educação clássica conservadora, e é fundamental no novo modelo que o professor defenda o caminho de ajudar o aluno a investigar, esclarecer e organizar as experiências do processo de aprendizagem, a defesa do processo de síntese, o que é necessária a comparação para o desenvolvimento da construção do saber. O professor tem necessariamente que facilitar na ação pedagógica, na forma reflexiva, ajudando a elaborar o mecanismo da recreação, como fundamento básico às escolas pedagógicas indispensáveis, sendo que a docência favoreça positivamente a verdadeira causa da promoção da construção intelectual, do entendimento e vida moral dos discentes. Epistemologia imprescindível à inevitabilidade do aprender elaborado por um sujeito autônomo. O processo de verificação da avaliação tem que ter objetivamente uma trajetória promotora que ajuda na avaliação do educando de forma peremptória. A revolução do educando, o sujeito que aprende, realiza-se na perspectiva longitudinalmente, respeitando os espaços gradativos e complementares. Isso para atender à relatividade do tempo histórico em referência ao saber construído. Significa tão somente que o professor deve fazer uso de uma pedagogia voltada para uma ação avaliativa que olhe para o futuro do aluno, mas sempre como sujeito dono da ação da construção do saber. O essencial respeito que a ação pedagógica deve referenciar aos ritmos, aos interesses de cada aluno, descobrindo naturalmente a aquisição superior do processo da aprendizagem, seus simbolismos adequados a cada situação necessária. Dessa forma, realiza o fundamento da autonomia do sujeito conhecedor, o que deve ser entendido por Jussara como ponto capital, o que determina a natureza da ação pedagógica. É o aluno que deve determinar o seu tempo indispensável no processo de aprendizagem. A autora defende o planejamento do professor que seja em acordo a uma prática de fundamental importância. Ninguém pode negar esse procedimento, mas deve ter necessária flexibilidade a respeito da determinação do tempo no favorecimento para o destino do processo de aprendizagem do aluno. É necessário que o professor seja consciente dessa processualidade. O sucesso da pedagogia depende totalmente da evolução do aprendiz e da construção das formas de representações mentais concernente a toda a sua vivência no contexto escolar e extraescolar, a uma realidade que se dá de forma perene. É indispensável que o professor aprenda o que significa o aluno dar um passo de cada vez. Isso, pedagogicamente, é uma exuberante conquista para o avanço da pedagogia, para o ensino do aluno. Tudo quando é bem construído, será solidificado na perspectiva da ação do sujeito consultor, de acordo com o que defende Jussara.
tudo que evolui pedagogicamente na ação para o bem do aluno é necessário que seja observado com sapiência para ajudar a elaborar conceitos na epistemologização do saber. Hoffmann também reclama como empecilho a respeito da escola atual. A mesma não oferece tempo suficiente ao aluno, não apenas para manifestar conceitos, reconstruir hipóteses e, sobretudo, para reelaborar processos de síntese aos quais ajuda no procedimento da construção da pedagogia do saber. Em razão de tudo, como está sendo descrito pelo método pedagógico, a epistemologia desenvolvida pelo aluno é quase sempre sinalizada por sucessos relativos, ao mesmo tempo por obstáculos. O motivo, a falta de tempo ao processo da construção da aprendizagem. Diante disso, é importante que o aluno, apesar das dificuldades, construa seus espaços, mesmo que seja lentamente, dentro do seu contexto histórico na reformulação de novas descobertas. A ação pedagógica da libertação, com efeito a avaliação por parte do professor, tem que ter múltiplas dimensões para o processo avaliativo. Jussara ainda coloca uma reflexão coerente à lógica pedagógica e a sua situação objetiva a cada profissional da educação. Diz Jussara que os professores estão distantes do entendimento real, objetivo do processo de avaliação. Isso porque não existe por parte da escola uma reflexão coerente e lógica do processo de avaliação, pelo fato de não colocar o aluno como sujeito da ação pedagógica. A avaliação não pode, logicamente, resumir a fundamentos burocráticos como a questão dos registros. Deve, antes de tudo, existir um pensar reflexível a respeito das concepções de educação e dos modelos de sociedade e seus fundamentos filosóficos. A superação do velho conceito de realizar a avaliação como instrumento de controle, forma de punição. Avaliar tem que haver necessariamente uma relação coerente com a pedagogia da promoção. Esta é a verdadeira necessidade da educação, levar ao aluno realmente ao saber, aprender não apenas ao processo de assimilação do mecanismo de síntese, mas também, por outro lado, a construção do mesmo. Hoffmann formula o conceito fundamental da razão da avaliação, sendo continuada a partir de uma epistemologia dupla, a finalidade da adequação do controle que determina o segmento que deve acompanhar cada passo do processo da construção do saber e a epistemologia da autonomia. Por outro lado, certo rigor metodológico ao próprio mecanismo do saber, ocupa-se pedagogicamente o que é do crescimento, a especificidade da experiência e a liberdade da construção dos aprendizes. O método é exercitado fundamentalmente em favor dos alunos. Ele objetiva, de certo modo, tão somente em auxiliá-lo em todo o caminho da elaboração, identificando-se com suas reais dificuldades, ressalvando o diálogo com a perspectiva dialética da construção das sínteses necessárias aos fundamentos das diretrizes adequadas. A avaliação como fundamento tem que acompanhar o sujeito, orientar a sua perspectiva do saber e jamais cercear. Tudo isso é verificado quando é analisada a forma como que se dá a intervenção pedagógica. Para a realização de tal função pedagógica, Jussara afirma com sabedoria que todo procedimento pedagógico precisa, antes de tudo, adequar-se naturalmente ao processo da construção do aprendiz. Por outro lado, afirma-se as situações pedagógicas estimular a superação de desafios, a defesa do caminhar do sujeito autônomo fica objetivado quando se tem diante de si um fato específico, o controle da avaliação, que está tão somente preocupada com a sua utilização institucional. De acordo com o processo de avaliação, é fundamental a criação de momentos educativos que levam o aluno academicamente em favor do seu conhecimento. O crescimento necessário formula a prática de natureza efetiva, em que compete ao docente perguntar e também ajudar a desenvolver as respostas, cujas perspectivas são transformar o aluno em sujeito do conhecimento por meio da construção do saber. Esta é a prática construtivista da pedagogia de Jussara, na avaliação de classificação, modelo vigente conservador. O procedimento é parcial, no qual o professor ensina posteriormente o saber em sua processualidade.
Para Hoffman, o procedimento avaliativo, a natureza do fundamento significa aprender a questionar no caminho de elaboração de uma prática de natureza dialética. Determina o que deve intermediar a relação entre professor e aluno, sendo que o último deve ser o sujeito dessa prática. A defesa da intermediação entre a avaliação e a mediação. O professor mediador, avaliador, deve comportar-se de tal forma que o aluno seja procedentemente levado à motivação, a tornar-se um sujeito disposto à possibilidade não apenas de adquirir conhecimento pelo processo de síntese, mas ao mesmo tempo à disposição à construção do saber. O que é muito importante é o dever constante do professor avaliador, desenvolver ao aluno o processo de investigar as proposições das representações, ou seja, o conjunto das ideias ou mundo mentais, as quais fazem parte da conjunção consultiva, objetivando a autonomia do aluno. Para Hoffman, o educador precisa desafiar, provocar ao mesmo tempo, confrontar, desenvolver constantemente mudanças imediatas. Quanto à natureza do mecanismo de avaliação formulado por Jussara, que a aprendizagem se realiza quando o sujeito se conhece na prática e procura atuar-se sobre o objeto. Com efeito, desse modo, cada texto analisado necessariamente interage com o meio sociocultural. Essa é uma tese construtivista que procura, de certo modo, levar a exaltação entre a mediação e a interação dentro do mecanismo de construção elaborada por meio do conhecimento real. Compete ao professor, além de entender a maneira como se realiza a formulação da aprendizagem, o aluno precisa ser a figura central do seu processo de construção do entendimento. Uma lógica que ajuda ao professor no ato de franquear ao aluno a oportunidade de ser o agente de facilitação da sua própria formação estudantil e que ajuda também o discente nessa ação necessária à mobilização. O aluno tem que ser o sujeito do seu processo de aprender e de construir. Essa didática do movimento do aluno tem a necessidade da criação, por parte dos professores, dar as condições que lhe despertam o encantamento pelo saber. A respeito da avaliação definida como mediação, a pedagogia de Jussara reflete as teorias da avaliação, não são mais aceitas quando determinam registros classificatórios, segregadores, excludentes para análise e para o desenvolvimento do processo de conceituação da aprendizagem conservadora. Da mesma forma, questionamento de interpretar ideias montadas pelo discente por mecanismo de provas objetivas corrigidas por meio de gabaritos. De acordo com o que pensa Jussara, esses instrumentos classificatórios não atendem às complexidades dos conhecimentos. Hoffman percebe o perigo que existe em defender o desenvolvimento, em controlar o aprendiz, fazendo apenas da lógica artificial da observação. Evitando com esse procedimento visões fechadas do conhecimento, sem ação do sujeito consciente, ela defende a importância da avaliação mediadora. Não deve, de nenhum modo, defender fundamentos exatos e bem definidos. Jussara afirma contraria a epistemologia de muitos teóricos que diz ser fundamental aos alunos os caminhos da avaliação para justificar certos fundamentos e tarefas. Por isso que Jussara justifica: o aluno não desenvolve sobre a lógica de fundamento pelo fato do professor defender como critério da avaliação apenas como a reprovação. No entendimento de Jussara, a forma de avaliar serve apenas como critério para entender, não esperado, aquilo que é especificamente diferente do que é proposto como novo, à disposição de sujeitos contrários, suas respostas não iguais às perguntas definidas. Bem, a pedagogia de Hoffman é direcionada aos professores da aplicação formal e também material, a todos que desejam uma educação para o entendimento de uma metodologia como construção. O aluno, como sujeito livre e autônomo, respeitando o professor, o grande mediador, tanto do saber como da construção do mesmo, avaliar nessa perspectiva não pode ser visando a punição, ou seja, a reprovação, mas tão somente a aprovação. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.